Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa webconferência da disciplina de Engenharia de Software. Gostaria de agradecer a presença de vocês por estarem aqui. O objetivo dessa nossa webconferência é eu passar para vocês alguns tópicos, na verdade, falar de assuntos relacionados à unidade 2, nossa unidade 2 de estudo do nosso curso, ok? Vocês estão vendo aqui na tela, a letra tá muito pequena? Acho que dá para aumentar um pouquinho, né? A nossa unidade 2. Então, vocês vão observar que a gente tem um texto oficial, né? Que é esse aqui, quando a gente clica aqui, né? Ele abre o texto oficial da Católica, né? Para vocês estudarem nessa unidade 2, ok? E eu coloquei também algumas leituras adicionais que eu gostaria que vocês lessem, que é bem interessante e muito importante. Elas estão associadas a esse assunto aqui, tá bom? Então, não é uma leitura obrigatória, no entanto, é uma leitura que, se vocês fizerem, vocês vão ter um entendimento muito melhor disso que está sendo falado aqui na unidade 2, tá? Isso aqui é apresentado de uma forma, assim, muito rápida, muito direta. Então, às vezes, vocês lê assim, vocês não conhecem muito da área, principalmente quem não trabalha na área, lê e fica aquela coisa meio, né, não entendi muito bem, tá? Então, o objetivo dessa aula é a gente tentar esclarecer esses pontos, né? E eu queria trabalhar com vocês justamente essas leituras adicionais. Eu queria pegar aqui os capítulos do Pressman e apontar alguns pontos importantes para que, quando vocês forem fazer essa leitura aqui, vocês tenham mais facilidade. E até quando vocês forem fazer essa leitura aqui, né, da aula da unidade 2, vocês tenham mais facilidade, ok? Pode ser assim, pessoal? Ok. Ok, vamos começar então, tá? Eu queria primeiro fazer um apanhado geral aqui, né, do que trata essa unidade 2. Vejam, ela fala dos seguintes assuntos: processos de software, ciclo de vida do software, né, e os modelos de maturidade. Vejam, se vocês forem ver, eu apontei aqui, né, o capítulo 3 do Pressman, ele fala justamente da estrutura de um processo de software. É uma leitura um pouco, digamos assim, pesada. Confesso que é meio pesado quando você não conhece muito o assunto, né? Mas ele apresenta o conceito do que é um processo de software. Vamos falar disso, tá? O ciclo de vida, que é o que ele aborda aqui, vocês vão encontrar nesse capítulo 4 do Pressman, que é um capítulo mais tranquilo de ler, né? Um capítulo mais prático e tudo. Tem alguns tópicos, algumas sessões específicas que são um pouco difíceis de ler também, tá? Mas eu gostaria que vocês tentassem ler, porque o Pressman é uma referência quando você fala de engenharia de software, ok? Então, é muito importante que vocês passem por essa disciplina de engenharia de software, não dizendo assim que só leram aqui o material da disciplina, mas sim que vocês leram essas leituras aqui, vocês leram o livro do Pressman, ok? Às vezes você chegar ali numa entrevista de emprego, conversar com um coordenador, um diretor e tudo, e você falar que você conhece o livro do Pressman. Isso é uma coisa que é bem interessante, tá? Bom, vamos começar? Olha só, por último, vejam, capítulo 37 do livro, pula lá para frente, né? Eu pedi, lê só até essa seção, 37.3. Ele explica o que é essa coisa de melhoria do processo do software e toca no assunto do CMMI, ok? Eu queria varrer com vocês os pontos importantes desses 3 capítulos aqui e depois eu volto nessa nossa aula e mostro como é que a gente relaciona esse conteúdo com os capítulos do Pressman, ok? Bom, vocês conseguiram abrir o livro do Pressman aqui pelo link, né? É um pouquinho complicado, você tem que clicar em biblioteca virtual, ok? Igual eu estou fazendo aqui. Aí, quando você vê biblioteca virtual, você clica em minha biblioteca, ok? Quando você faz isso, ele vai abrir aqui uma telinha, tá?
e já vai estar habilitado para você acessar o livro do Pressman. Então, quando você vir aqui, ó, direto e clicar aqui, ele já vai abrir, por exemplo, aqui, ok? Quem não estiver conseguindo acessar por causa de senha e tudo, entre em contato com o Polo e pergunta sobre a senha, ok? Baixou em PDF os capítulos? Interessante. Mas você conseguiu essa versão específica do Pressman? O colega falou aí. Poxa, legal, Leandro. Eu realmente eu não encontrei isso aí em PDF, tá? Bom, vamos então falar do nosso assunto, porque o nosso tempo está correndo. E vamos lá, primeira coisa vamos lá, capítulo 3. O que o capítulo 3 fala? Capítulo 3 do Pressman. Ele fala do que é um processo de software. O que é essa estrutura do processo de software? Vamos lá, primeira coisa, eu queria ler com vocês essa introdução aqui, esse panorama que vocês encontram em cada capítulo, eles dão uma ideia geral, um apanhado geral sobre o que vai ser falado no capítulo. Vamos lá? Vamos dar uma pincelada aqui? Vejam só, o que é um processo de software? Quando você elabora um produto ou sistema, é importante seguir uma série de passos previsíveis, ou seja, um roteiro que ajude a criar um resultado de alta qualidade e dentro do prazo estabelecido. O roteiro é o denominado um processo de software. Então, vejam, ele já passa uma ideia de que um processo de software é uma maneira de se desenvolver software. É um roteiro que vocês utilizam para poder desenvolver software. Por quê? De onde surgiu isso aí? Lá daquela ideia da crise do software que aconteceu lá em 1970, onde as pessoas desenvolviam software sem nenhuma metodologia, sem nenhuma, digamos assim, sem nenhum roteiro para desenvolver software. Então, começou-se esses estudos e apareceu, então, essa ideia de você ter um conjunto de atividades, um conjunto de ações, uma metodologia para se desenvolver software. Veja o seguinte, pessoal, o que é um processo de software? Quem faz ele? Aqui o Pressman está dizendo, os engenheiros de software e os seus gerentes, eles pegam esse processo, que já está definido, ok? E eles adaptam esse processo às suas necessidades, né? Então, uma coisa importante aqui que vocês vão ver é o seguinte, tem muita gente que fala assim, o RUP que agora virou o UP, né, o processo unificado, ele é muito complexo, tem muita coisa, tem muito documento, não é? Vejam, pessoal, o processo unificado hoje já não é mais tão utilizado, porque hoje já se fala muito das metodologias ágeis. Mas vejam, quando as empresas investiam forte no processo unificado, elas não pegavam e seguiam ele à risca, implementando todos os artefatos, todos os fluxos. Vejam, as empresas pegavam aquilo que é interessante, aquilo que é importante para você colocar no seu processo de desenvolvimento de software e usavam. Isso de colocar aquilo que é importante é o que a gente chama de adaptar o processo à sua necessidade, ok? Então, vocês vão ver que uma empresa que esteja trabalhando com um determinado modelo de processo, seja ele um cascata, um espiral, seja ele um método ágil, como, por exemplo, um Scrum, vocês vão ver que existem pequenas diferenças na maneira como essas pessoas trabalham de uma empresa para outra. Essas pequenas diferenças são justamente a maneira, a adaptação do processo que aquela empresa fez para ela. Daquela maneira é como funciona direito o processo, ok? Vamos lá. Qual a importância de um processo de desenvolvimento de software? Um processo, ele propicia estabilidade, controle e organização. Então, vejam, a ideia é você ter um controle sobre como desenvolver software. A ideia é você ter a maneira como você desenvolve software de uma maneira organizada, padronizada, ok? E não uma atividade caótica.
Entretanto, uma abordagem de engenharia de software moderna deve ser ágil. Repara que aqui ele já começa a falar sobre esse conceito de ágil. Pessoal, ágil, nesse contexto de engenharia de software, já adiantando, a gente vai ver isso na unidade 3, não significa fazer rápido, ok? Agilidade aqui significa que você deve fazer somente aquilo que é necessário, ok? Não fazer coisa a mais, ok? Então, vocês vão ver essa definição aqui. Olha, um processo deve demandar apenas, reparem, apenas as atividades, controles e artefatos que sejam apropriados para a equipe do projeto e para o produto a ser produzido. Então, vejam, a palavra apenas, isso é o conceito de ágil. Você vai utilizar no seu processo somente aquilo que é necessário. Você não vai despender tempo, recursos para criar um artefato, um diagrama, uma documentação que não vai ser utilizada, ok? Esse é o conceito de ágil, ok? Vamos lá. Eu queria, então, já começar a falar, deixa eu avançar aqui uma telinha, né? Um modelo de processo genérico. Então, ele vai dizer, vai apresentar aqui um modelo genérico. E esse modelo genérico que ele está dizendo é o seguinte, vejam, tem uma figurinha que ele já coloca aqui. Opa, perdão, pessoal, esse modelo genérico está no capítulo 2. Deixa eu avançar aqui para o capítulo 2, onde ele fala pela primeira vez em processo de software, tá? Esse capítulo 2 fazia parte da unidade 1, né? Eu também coloquei como leitura adicional na nossa disciplina. Então, vejam, ele apresenta aqui um processo genérico. Aonde está agora essa figurinha? Que ele é composto de algumas atividades, que são atividades fundamentais para um processo de desenvolvimento de software. Perdão, pessoal, não estou encontrando. Vamos voltar lá para o capítulo 3, que ele tem uma figurinha lá que também ilustra esse processo. Ok? Aqui, certo? O Pressman diz que todo processo de desenvolvimento de software, ele envolve algumas atividades, ok? Então, sempre que vocês pensarem em um processo, pensem em um processo como um conjunto de atividades encadeadas, ok? E ele diz que todo processo de desenvolvimento de software, ele possui, com uma ênfase maior ou menor nas atividades, as seguintes atividades: comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. O que são cada uma dessas atividades? A comunicação, ela tem a ver com você conversar com o seu usuário para entender o que precisa ser desenvolvido no sistema. Qual é a necessidade do seu usuário, ok? E com isso, você pode, então, elaborar os requisitos do sistema. Os requisitos, eles consistem numa documentação daquilo que é necessário o sistema fazer para resolver o problema de negócio lá do seu usuário, do seu cliente, certo? A etapa de planejamento, ela envolve você definir custos, definir um cronograma, né? Definir o que de fato vai ser implementado, o que não vai ser implementado. A modelagem consiste em você pegar aquilo que foi especificado lá nos requisitos, né? E você construir um modelo, um diagrama, por exemplo, que representa aqueles requisitos. Veja, eu vou dar uma ideia para vocês, tá? Fazer uma comparação com a área de engenharia. Vocês querem construir uma casa, ok? O engenheiro vai perguntar para vocês quantos quartos vocês querem, quantos banheiros, onde vai estar o banheiro, ok? Onde vai estar a cozinha, a sala.
Quando vocês estão informando isso aí para o engenheiro, vocês estão numa fase aqui de comunicação, ok? O engenheiro, quando vai calcular lá quanto que vai custar aquela casa, né? O preço, o quanto tempo ele vai levar para desenvolver aquela casa, ele está nessa fase de planejamento, ok? Quando o engenheiro ele desenha a planta elétrica, a planta baixa da sua casa, ele está na fase de modelagem. Pensando em software, essa modelagem seria aquele desenho de diagramas, diagrama de classes, diagrama de casos de uso, ok? Vários diagramas que representam aquilo que o usuário espera do software, tá? A fase seguinte é a construção. Veja, a construção, ela toma como base aquilo que foi colocado na modelagem. No caso da engenharia civil, você vai pegar a planta elétrica, a planta baixa da sua casa e você vai usar ela para construir a casa física. No caso do software, você vai utilizar aqueles diagramas que foram construídos para escrever o código do sistema, ok? E vem a parte de entrega, que é quando você coloca o software em produção, no ambiente onde ele vai ser utilizado e faz manutenções diversas, ok? Bom, essas são as atividades gerais de um processo de software que o Pressman aponta, ok? Vocês vão encontrar em diversas referências o pessoal falando que as fases consistem em levantamento de requisitos, análise e projeto, que tem a ver com isso aqui, planejamento e modelagem, implementação, testes, ok? Todas essas atividades estão contempladas por esse modelo mais geral do Pressman, tá? O Pressman aqui ele está falando que um processo ele pode, digamos assim, organizar as suas atividades de uma determinada maneira. Essa determinada maneira como as atividades são organizadas é o que ele chama de fluxo de processo. Vocês podem ver aqui nessa imagem que a gente tem, por exemplo, um fluxo de processo linear. Um fluxo de processo linear, ele acontece de tal maneira que, quando uma atividade é executada, ao final dela, a próxima atividade vai ser executada, ok? É uma atrás da outra. Vocês que postaram já no nosso fórum da unidade 2, vocês vão ver que esse fluxo de processo linear, ele é implementado lá no modelo cascata, ok? Bom, mas não necessariamente as atividades devem ser executadas uma depois da outra, tá? Você pode ter uma coisa do tipo, olha, eu venho aqui, executo comunicação, planejamento, depois do planejamento eu volto novamente para a comunicação e eu entro num loop aqui, ok? Quando eu passo planejamento para modelagem, eu posso fazer essa modelagem diversas vezes. Eu faço uma modelagem, olho, não está legal, eu refaço essa modelagem, ok? Esse loop, essa volta, é o que a gente chama de iteratividade. Pessoal, cuidado, olha como é que é a questão da tradução, tá? Eles colocaram aqui interativo no livro do Pressman, repararam? Não é interativo, pessoal, é iterativo, é diferente. Interativo é uma coisa que você interage. Iterativo, para quem conhece programação lá do Java, por exemplo, vai lembrar lá dos iterators. O que são os iterators ou iteradores? Os iteradores, eles funcionam dentro de uma repetição, dentro de um loop. E aqui a ideia é a mesma coisa, tá, pessoal? Esse é um processo iterativo, onde você pode executar uma determinada atividade diversas vezes, inclusive antes de seguir para a atividade seguinte, ok? Então, muita atenção nessa tradução aqui, tá? No nosso primeiro chat, eu até comentei, tem ele em inglês? Não tem em inglês na nossa biblioteca, Marcos, infelizmente, tá? A gente só tem a tradução, né? Mas vocês precisam tomar muito cuidado com essas traduções, tá? Muitas vezes vocês vão encontrar design
traduzido como desenho, como eu alertei no primeiro chat, né? Então o pessoal fala assim, a fase de design de software, aí traduzem como desenho. Não, não é desenho, pessoal. Design é projeto, é muito diferente, projeto de desenho. Então, muito cuidado com as traduções, tá? Veja aqui, pessoal, uma outra maneira de a gente organizar as atividades de um processo é assim, ó. Essa ideia aqui, ó, fluxo de processo evolucionário. Vejam por que se chama evolucionário. Evolucionário parte da ideia de evolução. O que é evolução? É uma coisa que vai evoluindo, melhorando ao longo do tempo, crescendo, né, se tornando mais completo. Então, vejam, olha como é que são organizadas essas atividades num processo evolucionário. Você começa com a comunicação, faz o planejamento, modelagem, construção e entrega, e aqui você libera um incremento, ou seja, uma parte do seu sistema, uma parte útil do seu sistema. E aí você começa novamente, você faz a comunicação, planejamento, modelagem, construção, entrega, e aí você entrega outro incremento, ou seja, primeiro incremento, você entregou um conjunto de funcionalidades. No segundo incremento, você já melhorou aquilo ali, entregou mais coisa. Então, a ideia aqui é que você, a cada volta nesse círculo aqui, você está entregando uma funcionalidade a mais lá no seu sistema. Ou seja, o seu sistema, o seu software, ele está crescendo por incrementos, ok? Um incremento pode ser, por exemplo, uma correção de erro, tá? Adição de um recurso, pode ser tudo isso, tá? Agora vejam esse fluxo de processo evolucionário. Opa, obrigado aí, Leonardo. Esse fluxo de processo evolucionário, ele pode ser utilizado, por exemplo, em alguns modelos. Vocês que postaram lá sobre o modelo em espiral, vocês vão ver que ele segue esse fluxo evolucionário. O espiral é aquele que a figura é uma voltinha assim, não é? O sistema vai crescendo ao longo do tempo. Você pode organizar as atividades de uma outra maneira. Veja só, o fluxo de processo paralelo. Você pode ter isso aqui, ó. Você executa a comunicação e entre a comunicação e o planejamento, você já está fazendo a modelagem de alguma coisa. Ou seja, você, ao mesmo tempo que está executando uma atividade, você pode estar executando uma outra atividade, ok? O importante, pessoal, que eu quero que fique com vocês é que vejam sempre da seguinte maneira. Falou-se em processo, processo é um agrupamento de atividades, ok? Atividades. E quando você pega um processo, você tem as atividades do processo, você pode organizar essas atividades de diferentes maneiras, ok? Isso, tradução interativa, tradução incorreta. Muito bem, Leonardo. Então, olha só, você pode organizar essas atividades de uma maneira linear, você pode organizar de uma maneira iterativa, você pode organizar de tal maneira que você faz aqui, ó, um círculo e vai evoluindo, entendeu? Cada maneira de você organizar as atividades leva a um modelo de processo diferente, que é o que nós vamos ver na próxima unidade. Deixa eu ver aqui, o pessoal está comentando, deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Tradução iterativa é a tradução correta, o Leandro colocou, exato. Então, o interativo está errado mesmo, né, Leandro? Eu vou entrar em contato, inclusive, com o pessoal da editora que fez a tradução e apontar esse problema, tá? Professor, tem alguma dica para evitar esses erros de tradução quando for estudar? Ô, José, infelizmente não, tá? Infelizmente não. Eu confesso que eu já vi gente falando assim, porque aqui a gente está fazendo, na fase de desenho, eu já vi gente, porque assim, estudou numa tradução dessa, entendeu? E assimilou o termo desenho falando errado, numa reunião de trabalho. E aí, quando, por exemplo, eu apontei e falei, olha, não existe desenho, é design, design é projeto, não é desenho. Não, mas tem muita gente que fala assim, entendeu? Então,
Se tem alguém que traduziu errado num livro de referência, as pessoas começam a falar errado, infelizmente, tá? Tem o link tem o capítulo com a tradução correta. Ah, que legal, Leandro. Então, provavelmente alguém pegou a edição em inglês e fez uma tradução, né, dela. Ou, enfim, não sei, né? Vamos ver. Professor, tem alguma dica de evitar... se sim, existe uma quantidade que define isso? Como assim, Márcio? Luiz, um certo volume de incremento gera uma nova versão do produto? Márcio, essa é a ideia. Um incremento é o quê? É uma adição, é um incremento. Você está adicionando alguma coisa ali no seu software, ok? Então, por exemplo, vamos lá. Geralmente, quando o pessoal está desenvolvendo software, ainda hoje se fala de um caso de uso, ok? Um caso de uso é um determinado cenário que vai ser implementado no seu sistema. Então, as pessoas geralmente consideram a implementação de um caso de uso como um incremento no seu software, ok? Então, você executa essas atividades aqui, tá? No final, você tem implementado o seu caso de uso e você, então, integra ele no seu sistema, você coloca ele no sistema que está em produção, que seus usuários acessam. Então, a gente diz que houve um incremento lá no seu software que está em ambiente de produção. Seria mais ou menos isso, tá? A ideia do incremento é você adicionar novas funcionalidades, ok? Vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Tem uma figurinha importante aqui, ok? Estamos aqui no capítulo 3 ainda. Como eu falei, é um capítulo bem teórico, mas eu estou tentando apresentar alguns exemplos para, quando vocês lerem isso aqui, vocês associar essa teoria com uma coisa prática. É a melhor maneira de vocês entenderem esse conteúdo, tá? Vejam só como é que ele apresenta um processo de software. Veja, um processo de software, ele consiste em uma metodologia de processo. O que é isso? Calma, já explico. Mas veja o que está dentro de uma metodologia. Você tem atividades metodológicas, tá? Você tem uma atividade aqui, outra atividade. O que são as atividades? Ora, essas atividades são esses quadradinhos que vocês estão vendo aqui, ok? Isso são as atividades. Agora vejam, a metodologia do processo é que vai definir como essas atividades estão ligadas uma com a outra. Então veja, uma determinada metodologia vai dizer que as atividades estão ligadas de forma linear. Ou, por exemplo, se você estiver estudando o modelo em espiral, o modelo espiral, ele diz que as atividades estão ligadas dessa maneira, na forma de um círculo, na forma de uma espiral, que vai dando várias voltas, ok? Então, veja agora a figurinha. Você tem um processo que é composto por um conjunto de atividades. Esse processo, você tem uma metodologia de processo que vai dizer como essas atividades estão relacionadas uma com as outras, ok? Então, dentro da metodologia, você tem as atividades. E aqui você tem subdivisões menores de atividade, que são ações, ok? Você tem aqui pequenas tarefas. Então, quando você vê, por exemplo, a atividade de comunicação, isso aqui é uma atividade muito ampla, ok? Ela pode ser desmembrada em pequenas subatividades ou ações, vamos assim dizer. Por exemplo, dentro da comunicação, a gente teria uma ação de levantamento de requisitos, uma ação de especificação, documentação de requisitos. Perceberam, pessoal? É mais uma nomenclatura, tá joia? É mais uma subdivisão, ok? Eu só queria que ficasse bem claro para vocês esses conceitos do que é um processo, conjunto de atividades, o que é uma metodologia de processo, que é a maneira como as atividades do processo são organizadas, ou seja, o fluxo que essas atividades vão seguir, ok? E as atividades que tem aqui dentro, tá? Então, isso tudo é o que está sendo dito nesse texto, tá? Bom, vamos seguir. Pessoal, dúvidas até aqui? Conseguiram pegar esse conceito? Que nem eu falei, esse capítulo 3, ele é um capítulo bem conceitual, tá? Então, ele vai
explicar o que é um processo de software. Você vai ver que o nome do capítulo é Estrutura do Processo de Software. Pessoal, esse capítulo pode ser resumido com essa figurinha aqui. Essa é a estrutura de um processo de software, ok? Se vocês pegaram essa ideia dessa figurinha, entenderam isso aqui, pronto. É só vocês lerem o texto, ó, metodologia do processo de software. Vocês vão ler o texto e vão ver que ele está simplesmente falando sobre isso aqui, ok? Vamos lá. Esse capítulo, ele fala também desse negócio de padrões de processo. Pessoal, se vocês quiserem, vocês podem pular esse tópico aqui, tá? Que ele é muito específico, tá? E ele só fala o seguinte, o que é um padrão de processo, né? Um padrão, pessoal, para quem conhece lá de programação, um design pattern, é uma solução documentada de um problema conhecido, ok? A ideia que ele fala aqui é que se você tem um determinado problema, né, e esse problema é recorrente, já aconteceu em vários outros projetos, você pode documentar esse problema e essa documentação você transforma ela naquilo que você chama de um padrão, ok? É um problema que sempre se repete, então, quando ele se repetir, você fala, não, esse problema é o seguinte, tem um padrão lá que já mostra a solução dele, ok? Bom, vocês podem pular isso aqui, tá? É uma coisa muito teórica, vocês não precisam entrar nisso aqui. E vocês vão ver que aqui ele já toca no assunto sobre avaliação e aperfeiçoamento de processos, tá? Isso aqui é o que a gente vai falar lá no capítulo 37, e que ele fala também do nosso material do CMMI, ok? O que é isso aqui? Pessoal, só pincelando um pouquinho sobre o assunto, vocês vão ver o seguinte, uma vez que uma empresa adota um determinado processo de desenvolvimento de software, a tendência é que ela possa, a cada dia, se ela está usando aquele mesmo processo, melhorar aquele processo. Ela pode identificar práticas, né? E, de certa maneira, os projetos que vão ser desenvolvidos daquela empresa, eles começam a ter um cronograma, um custo mais controlado, ok? Então, o CMMI, essas coisas de melhoramento de processos, na verdade, trazem esse conceito de você conseguir melhorar o seu processo de software. Ou seja, um processo desse de avaliação, de aperfeiçoamento de processo, ele parte do pressuposto que ele vai olhar para o seu processo, vai ver em que nível de maturidade ele está, ok? O que precisa ser melhorado, vai recomendar boas práticas que você pode aplicar para aquele seu processo ser melhor, ok? E aí ele te classifica ali, a sua empresa, por exemplo, dentro de um grau de maturidade. E diz, ó, sua empresa está nesse grau. Para ela atingir um grau maior de maturidade aí no processo de desenvolvimento de software, ela precisa implementar isso, isso e isso. Tem uma série de áreas de processo que precisam ser implementadas e seguidas dentro da empresa, ok? E aí ela vai ganhando maturidade, tá? Professor, o ideal é documentação antes de se criar um software. É possível o inverso? Hugo, é possível sim, mas, digamos, veja só, vamos lá. É um pouco complicado. Eu vou fazer uma analogia, tá? Imagina o seguinte, que você já tem a casa pronta e você não tem a planta da casa, a planta elétrica, a planta hidráulica, tá joia? Dá para você construir a planta elétrica, a planta hidráulica? Dá, mas vai dar muito trabalho. E, na verdade, não é o correto. Por quê? Porque a casa tem que ser construída com base na planta, ok? E não o inverso. Não é você ter a casa para construir a planta depois, tá? Levando isso para o conceito do software, ora, imagina o seguinte, se o software foi feito sem documentação alguma, meu Deus, como é que ele foi feito? Entendeu? Houve o planejamento, as pessoas pensaram direitinho, fizeram um projeto, tá? Quer ver? Vou citar um cenário aqui para você saber se uma empresa trabalha com desenvolvimento caótico ou não. Chega ali numa equipe de desenvolvimento e pergunta para eles,
cadê o diagrama de dados aqui dessa aplicação? Se o pessoal falar que não tem um diagrama desse, meu Deus, então você imagina que o banco de dados da aplicação foi crescendo de acordo com a demanda, ou seja, não tem um planejamento nenhum. É a mesma coisa da casa construída sem planta, entendeu? Não é comum pegar um legado e realizar todo o processo documental dele? Marcos, na verdade é o seguinte, sim, é interessante você fazer essa documentação, mas toda documentação você tem que levar em consideração o seguinte, tá? Será que vale a pena fazer essa documentação? Qual é o ganho disso, ok? O ganho, eu já te falo de cara. Se você tem uma boa documentação, você vai conseguir fazer a manutenção desse seu software de uma maneira mais, digamos assim, com menos custo, tá? Se você não tem uma documentação, provavelmente você vai levar mais tempo, você vai consumir mais recurso para dar uma manutenção e correndo o risco de inserir mais erros no seu sistema, tá? O ideal é, quando você está desenvolvendo software, você seguir as etapas corretas, ok? Você entende o que é o software, você documenta aquilo, tá? Você cria modelos antes de você programar aquilo ali, porque programar é a parte mais cara da coisa, tá? Você desenha, você pode ajustar quantas vezes você quiser o seu diagrama, mas na hora que você implementar seu software, se você quiser fazer uma mudança, repara, você vai ter que atualizar o seu diagrama, vai ter que atualizar a sua documentação, e isso aí. Sim, o CMMI é como se fosse uma espécie de ISO, tá, Marinho? Porque o que acontece? Olha só que interessante, hoje até o pessoal não fala tanto, mas, por exemplo, alguns anos atrás, a Politec, que hoje parece que ela foi comprada pela Hydra, eu acho que nem se chama mais Politec, mas eu trabalhei na Politec na época. A Politec era uma empresa de desenvolvimento de software que ela tinha a certificação CMMI. Eu tive a oportunidade de trabalhar ali dentro da Politec e vivenciar ali o que é o processo de desenvolvimento dentro de uma empresa que segue o CMMI, tá? É uma coisa, assim, interessante, fantástica, mas bem burocrática, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar disso aqui, né? Quando uma empresa, ela adota o CMMI, ela tem que adotar um conjunto de práticas, que são disciplinas ali. Deixa eu pegar aqui para vocês, e já que a gente está falando disso aí, olha só, vocês vão ver que o CMMI, ele fala da maturidade do processo, né? Tem vários níveis aqui, tá vendo? Inclusive essa figurinha está invertida, tá, pessoal? Porque o maior nível aqui é o nível 5, que é esse nível aqui de otimização, tá? Essa figurinha está invertida, tá? Então, reparem, olha só, o primeiro nível, o nível 1 do CMMI, é o nível caótico, que qualquer empresa vai estar. Ó, não possui áreas de processo. É aquela empresa que pega um software para desenvolver e sai de qualquer jeito, entrega de qualquer jeito. Você não sabe se houve gestão do projeto, se houve levantamento de requisitos, se houve documentação. É um processo feito de qualquer maneira, tá joia? Veja, para uma empresa ter o CMMI nível 2, ela precisa implementar um conjunto de processos internos ali dentro, tá? Então, ela precisa fazer tudo isso aqui, ó. Precisa ter bem definido aí um gerenciamento de requisitos, tá joia? Esse gerenciamento de requisitos, ele geralmente utiliza uma ferramenta, os requisitos são documentados em uma ferramenta, de tal maneira que eles podem ser rastreados. Se o requisito muda, isso está documentado na ferramenta, dizendo que mudou, do que era antes, para o que mudou, o que afetou, entendeu? Então, olha só, quando eu entrei na Politec, cada área dessa que você está vendo aqui, era uma área de processo que a gente teve que fazer treinamento também. A gente teve que fazer treinamento para entender isso aqui. Olha só, a Politec, na verdade, ela era CMMI nível 5. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, tem aqui um processo de revisão técnica. Deixa eu ver onde está aqui revisão técnica. Revisão técnica. Opa, não está aqui. Vamos lá.
Mas olha só, a gente recebeu, deixa eu ver aqui, integração, solução técnica. Vejam, eu fiz um curso lá na Politec sobre esse processo específico, solução técnica, tá? Verificação, validação, treinamento organizacional. Olha que interessante. Para uma empresa estar no nível 3, ela tem que ter um processo de treinamento para todo mundo que entra na empresa sobre esses processos aqui, esses mini processos que fazem parte do CMMI, tá? Então, a gente teve isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui, olha, nível 4, desempenho de processo organizacional. Olha, eles tinham lá, eles mediam lá, por exemplo, a produtividade das equipes, o número de, digamos assim, erros que eram encontrados depois da entrega para o cliente, ok? Então, repara, o nível 4 já trabalha com métricas, e o nível 5, ele já fala o quê? De você tá trabalhando para melhorar cada vez mais o seu processo, tá? Mas essa questão do CMMI, ela implica em você colocar, instituir dentro da sua empresa cada uma dessas áreas de processo que você está vendo aqui. Então, quando uma empresa chega lá para certificar a sua empresa de desenvolvimento de software, para ela ter o nível 3, ela tem que implementar cada uma dessas áreas de processo aqui. E ela verifica isso, tá? Uma por uma, vai colocando. Se não implementa, por exemplo, isso aqui, o treinamento organizacional, ela não chega no nível 3, tá? Então, é um processo bem burocrático, bem complicado de você conseguir chegar nisso aqui, tá? Mas vejam, o CMMI, ele prega que se você colocar todas essas práticas na sua empresa de desenvolvimento de software, você vai chegar a um nível de excelência, né, e de qualidade que você vai poder vender, por exemplo, para o mercado, para uma licitação pública, que a sua empresa ela tem um CMMI nível 5, ou seja, ela trabalha com a preocupação de ter qualidade no seu processo de desenvolvimento de software, ok? E o processo de desenvolvimento de software, ele é definido, ele é controlado, ok? Não é uma coisa caótica. Tá? É mais ou menos isso aqui. E outra coisa, a ideia é você melhorar cada vez mais o seu processo de desenvolvimento de software, tá? Vamos lá. Os processos podem variar de acordo com os modelos ou segmentos. O Zé Carlos, é o seguinte, podem variar sim, porque a gente viu, inclusive, a gente até falou que o processo ele é adaptado de acordo com a necessidade do seu projeto, tá joia? No caso, esse projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar lá na Politec, ele utilizava como base o RUP na época, que virou agora o UP, né, Processo Unificado. Então, você tinha ali as atividades, o processo mesmo, as atividades eram todas construídas em cima do UP, ok? Vamos falar dele daqui a pouquinho, tá joia? Mas então o processo que era utilizado no meu projeto especificamente era o RUP, tá? Então a gente trabalhava dentro daquelas atividades do RUP, que é a iniciação, a elaboração, inclusive eu entrei na fase de elaboração, a gente saltou da elaboração para construção e depois veio a entrega do produto, tá? Vamos seguir aqui então, pessoal? Eu acho que vamos falar aqui do capítulo 4. O capítulo 4, ele já fala de modelos de processo. E o que são modelos de processo? Ora, os modelos de processo, eles nada mais são do que uma maneira de você organizar as atividades do seu processo de desenvolvimento. Então, veja só, pessoal, aqui o Preston está dizendo que um modelo de processo, ele fornece um guia específico para o trabalho de engenharia de software. Por quê? Porque ele define o fluxo de todas as atividades. Vejam aquilo que eu falei, pessoal. O modelo de processo vai definir o fluxo, a maneira como as atividades estão ligadas, ok? As ações, as tarefas, a organização do trabalho que vai ser feito, ok? Então, vejam mais. Ele fala aqui que o modelo de processo, ele fornece os passos que são necessários para realizar um trabalho de engenharia de software
disciplinado, ou seja, controlado, ok? Vamos lá. Aqui ele fala de modelos de processo prescritivo, e vocês vão ver que o que ele chama de prescritivo, vejam só, são tradicionais, aqueles que são conhecidos, né, inclusive na literatura. E a primeira coisa que ele começa a falar aqui é do modelo cascata, ok? O que é o modelo cascata? Ora, o modelo cascata é um modelo que segue um fluxo de processo linear, ou seja, as atividades são executadas em sequência, uma atrás da outra. Vejam só, acompanhem comigo, pessoal. Atividade de comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. Vejam que está dentro da comunicação, início do projeto e levantamento de requisitos. Vejam, são ações que estão dentro dessa atividade maior. Ok? Você levantou os requisitos, você vem para o planejamento, que é onde você vai fazer estimativas de custo, de prazo, você vai elaborar um cronograma, você vai começar o acompanhamento das atividades que vão ser executadas do seu processo de desenvolvimento de software, mais especificamente no seu projeto, ok? A fase de modelagem é aquela que envolve análise e projeto. O que é isso, pessoal? Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Geralmente não tem muita diferença, tá? Porque uma coisa está muito ligada com a outra. O que é analisar? Analisar é analisar, olhar para uma determinada coisa. Olhar para o quê? Olhar para os requisitos. Eu vou olhar para os requisitos, fazer análise, ok? E abstrair esses requisitos de tal maneira que eu consiga construir modelos, diagramas, ok? Representações, plantas daquilo que vai representar o meu software. Essa é a etapa de modelagem, aonde a gente faz, então, análise e projeto, análise e design. Mais uma vez, pessoal, design não é desenho, é projeto, ok? Ora, uma vez tendo essas plantas construídas, você vem para a construção, que é a implementação do sistema, a escrita de código, ok? E junto com a escrita do código, você também escreve testes. Hoje, pessoal, dá-se muita importância à parte de testes. Por quê? A gente vai ver isso lá na unidade 4. Se você não testar o seu sistema de maneira eficiente, o seu sistema vai ser entregue para o seu usuário com erro, com problemas. E se você não descobriu esse erro ali na hora da implementação, quem vai descobrir é o cliente. E vai ficar feio para a sua equipe, né? Isso vai gerar custos, não é legal. Então, por isso que a gente faz testes, tá? Porque se o cliente descobre um bug, um erro no seu sistema, o conceito de qualidade, né, do seu sistema diante do seu cliente vai cair muito, tá? Então é importante essa fase de testes, tá? Agora vejam só, vocês perguntaram, né? A coisa de um legado, você não ter a documentação. Repara aqui, deixa eu ver quem fez essa pergunta, foi o Marcos. Marcos, olha só, se você não fez a documentação, você pulou esses 3 quadradinhos aqui. Repara. Você partiu para a implementação. Veja, você economizou o tempo aqui? De certa maneira, sim. Mas esse tempo que você economizou, você vai pagar 2, 3 vezes da manutenção. Tá joia? Então, a gente geralmente segue um fluxo desse para ter uma documentação mínima que seja, justamente para que, na fase de manutenção, não seja assim tão caro você manter esse sistema. Vamos lá, o Hugo perguntou, quando se escreve um projeto, deve-se colocar até qual ferramenta vai ser utilizada nele? Hugo, olha, a questão da ferramenta que você vai utilizar, a linguagem, é uma questão que deveria ser uma questão, digamos assim, técnica, tá? Você olhar no mercado, você olhar, por exemplo, e ver... vamos lá, você pode simplesmente dizer assim, a empresa é minha, eu vou desenvolver aqui uma aplicação em Dart, tá? É uma linguagem obscura, sei lá. Mas a questão é, quando você vai escrever um projeto,
Geralmente, um gerente de responsabilidade, ele vai ver a disponibilidade de profissionais no mercado, ok? Porque aquele sistema você vai precisar de pessoas para não só programar ele, mas dar manutenção. Se você decide utilizar uma linguagem obscura, que tem poucos profissionais no mercado, você não vai nem poder escolher um bom profissional para trabalhar no seu projeto. Por quê? Porque não existe profissional, entendeu? Você não pode se dar o luxo de escolher um bom profissional, porque não tem muita escolha no mercado. Você entendeu a ideia? Então, assim, não só essa questão da disponibilidade de profissionais no mercado, mas também você tem que levar em consideração o que a linguagem te oferece. Vem cá, essa linguagem está madura? Essa linguagem te oferece bibliotecas que vão facilitar o desenvolvimento da aplicação? Então, por exemplo, dá para desenvolver uma aplicação web em C++? Dá, mas eu te falo, é muito mais difícil, muito mais caro do que você desenvolver em Java. Em Java você já tem muita biblioteca pronta, entendeu? Em C++, você consegue fazer? Consegue, mas com muito mais dificuldade, fica mais caro, tá? A ausência de algum item ou feito de... Deixa eu ver aqui, o José Carlos perguntou. A ausência de algum item ou feito de qualquer maneira pode ser considerado modelo de software correto ou não vai? José Carlos, depende, tá joia? A gente vai ver lá na parte de... quando a gente for falar de processos ágeis, que, assim, muita gente acha que um processo ágil, você não tem que fazer documentação nenhuma. Parênteses. Um processo ágil, você precisa produzir o mínimo necessário de documentação. Não quer dizer que você não tem que fazer documentação nenhuma, ok? Tem que ter um mínimo, tá? Você pode desenvolver um software seu, por exemplo, pode trabalhar numa empresa que o pessoal não documenta nada? Pode. Eu conheço vários casos. Agora, a questão é o preço a se pagar, ok? Você tem que colocar na balança quanto você vai gastar de tempo, de recurso para produzir uma documentação e quanto tempo você vai gastar lá na manutenção sem essa documentação, ok? É tudo uma balança, tá? Leandro, qual a sua opinião sobre o RUP em pequenos projetos de software? Vale a pena adaptar? Na prática, qual modelo de processo é viável? Leandro, é o seguinte, o pessoal costuma dizer que o RUP é grande demais para pequenas empresas, tá? Eu já digo para você o seguinte, se você precisa ter uma boa documentação do seu software, tá? Eu não digo uma documentação extensa, você pode sim usar o RUP em pequenos projetos de software, tá? Eu mesmo, particularmente, já peguei vários projetinhos assim, digamos assim, de freelancer, onde eu fiz a documentação usando o RUP, né? Então, eu usei o RUP para, por exemplo, definir quais seriam os casos de usos que iam ser entregues ali, desenhei um diagrama de classes, trabalhei com a ideia de entregas, pequenas entregas, ou seja, a ideia de um processo iterativo, ok? Tudo é o seguinte, é uma questão de adaptação, né? Eu acho o RUP muito interessante, tá? Mas você não precisa usar tudo do RUP, tá? Você pode usar as partes que realmente são interessantes, que te cabem, ok? Vamos lá. O Márcio perguntou, usando essa metáfora da construção civil, pode dizer que fica bem mais complicado consertar e dar manutenção e fazer uma fiação se você não sabe de onde ela vem, para onde vai e qual volta. Exatamente, Márcio. Eu vou te dar um outro exemplo. Você acabou de mudar para uma casa e você decidiu botar a televisão numa determinada parede e você descobriu que a parede não tinha uma tomada. Agora, qual o custo de você pegar, quebrar a parede ali, ok? Para trazer uma fiação, uma tomada, repare, você tem que quebrar aquilo ali, você tem que passar o fio, depois você precisa refazer a parede, pintar de novo. Se essa tomada tivesse sido pensada lá atrás, na planta, ou seja, na fase de análise e projeto, seria muito mais barato, ok? Você não precisaria ter que quebrar a parede para botar a tomada. É um bom exemplo, tá? Pessoal, vamos seguir aqui então? Esse é o modelo cascata, tá? Ele segue, as atividades seguem um fluxo linear, ok? Então, vejam lá,
O cascata é utilizado? Ele tem uso? Sim. Vejam só, ele é interessante, vejam lá, quando os requisitos, eles são bem compreendidos, ok? Os requisitos não mudam. Como, por exemplo, você já tem um sistema pronto, tá? E você vai só mudar uma regra de cálculo dele. Você pode usar o cascata. Veja, você já tem os requisitos bem definidos, você só precisa fazer um planejamento em cima daqueles requisitos, ok? Você faz uma modelagem do que vai ser alterado, certo? Você implementa aquilo, você entrega. Então, repara, no caso de sistemas onde os requisitos são bem definidos e não mudam, o cascata é uma boa alternativa, sim. Ok? Vejam, ele apresenta aqui também o modelo em V. O que é o modelo em V? O modelo em V nada mais é do que um cascata onde você planeja testes para cada uma das atividades, ok? A gente vai ver isso lá na unidade 4 também, que lá quando você está implementando código, você constrói testes de unidade. É a unidade mais baixa de código que você produz no seu sistema, teste de unidade, que testa o código. Lá na fase de modelagem, ou na fase de projeto de componentes, você já pensa em testes de integração, e aí vai subindo, ok? Associado a requisitos, você tem testes de aceitação. Então, repara, em cada fase do seu projeto, você já vai pensando em o que vai precisar ser testado. Então, por exemplo, lá no requisitos, se o seu cliente diz, olha, esse sistema, ele tem que cadastrar um item e depois mostrar uma tela com o resultado do cadastro, certo? Você pode colocar isso como um teste de aceitação. O sistema, ao cadastrar um determinado item, deve em seguida mostrar uma tela detalhando, né, aquele cadastro. Você coloca isso como um teste de aceitação. Você roda o sistema, depois que ele tiver sido implementado, e vê, está passando? Tá fazendo isso? Tá, ok, passou no teste de aceitação. Ok? Então, o modelo em V, ele especifica testes para cada uma das fases do seu processo de software. E com isso você tem um controle melhor, né? Você tem mais qualidade lá no seu modelo. Vamos seguir. Processo incremental. O que é o incremental? Pessoal, o incremental, vejam o que ele faz. Ele vê o sistema todo como o quê? Pedacinhos que você entregue por partes. Cada pedacinho desse é um incremento. E vejam, você pega e você executa todas as atividades, comunicação, planejamento, modelagem, construção. Você executa um pequeno cascata desse e entrega um incremento, certo? Aí você vai lá e executa um outro cascata e entrega outro incremento. Ou seja, você vai entregando pedacinhos do seu sistema e o seu sistema vai crescendo. Você não necessariamente precisa, por exemplo, começar o incremento 2 no final do incremento 1, entregar o incremento 1 primeiro. Não, você pode ter uma parte da equipe trabalhando em um incremento, ou seja, uma parte do sistema, outra equipe trabalhando em outra parte do sistema, outro incremento. Tá joia? E eles são independentes, um está sendo desenvolvido em paralelo com o outro, tá? Mas a ideia do processo incremental é isso aqui, é você entregar o seu software por incrementos, onde cada incremento segue um cascata, por exemplo, tá? Modelo evolucionário é justamente aquele que segue a ideia de ele vai sempre estar dentro de um círculo ou uma espiral, ok? Ele não termina, ele só termina esse ciclo quando o projeto realmente termina. Vejam, ele fala aqui do modelo da prototipação. A prototipação, ela é muito interessante no seguinte caso. Vejam só, o seu cliente, ele tem uma necessidade, ok? Ele precisa do sistema para alguma coisa. Só que ele não tem a mínima ideia com relação aos detalhes do que precisa ser feito. Então, você faz um protótipo para ajudar ele. Como é que você faz isso aqui? Você vai lá, comunicação, conversa com ele, entende qual a necessidade dele.
Aí você pega essa necessidade, faz um planejamento rápido, faz ali um projetinho rápido, constrói um protótipo. Esse protótipo pode ser uma telinha, ok? Pode ser um desenho ali, um rabisco no papel, né? Que vai ilustrar, por exemplo, uma telinha, um processamento que vai ser feito. Apresenta para ele. Ele vai dar um feedback. Ok, com base naquele feedback, você já vai ter mais subsídios para levantar mais requisitos, para fazer um novo planejamento, modelar aquilo, melhorar o seu protótipo ou, digamos assim, colocar aquilo ali no sistema, apresenta para ele. Repara, é um fluxo. Ele fica rodando ali assim, tá? Ele entra sempre nesse círculo ali de você entender o que o cliente quer, você apresenta para ele alguma coisa que representa aquele entendimento, que é o protótipo, ok? Pega um feedback e com base nesse feedback você vai conseguindo descobrir o que o cliente quer que seja implementado, ok? Essa é a ideia da prototipação. A prototipação, ela é utilizada, então, quando o seu cliente, os requisitos são incertos, você não consegue levantar assim de cara com o seu usuário o que ele realmente quer e você precisa ir trabalhando com ele aos poucos, tá? Para entender a necessidade dele. Vejam, a gente tem também o modelo em espiral, que ele fala aqui. O modelo em espiral, tá? Olha só, o Pressman, ele adaptou o modelo em espiral para aquelas atividades genéricas dele. Vejam aqui, comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. Vejam, o que ele faz de espiral? Ele faz isso aqui, ó, ele segue pela comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. Aí ele inicia uma nova volta na espiral, faz novamente as 5 fases, tá? E o seu sistema, ele vai evoluindo, ele vai crescendo com cada volta na espiral. Uma coisa importante no modelo em espiral é que aqui no planejamento, repara, comunicação, você entende o que precisa ser feito. No planejamento, você faz estimativas de custo, de cronograma, mas aqui no modelo espiral tem uma figura importante, análise de risco. O que é isso? Aqui, na análise de risco, você vai decidir se você vai continuar com o seu projeto ou você vai encerrar naquele ponto. Será que o risco vale a pena ou não? Não, não vale a pena. O risco aqui desse projeto ir para o buraco é muito grande. Vamos parar aqui, ok? Então, ele serve para isso, tá? Um grande diferencial, então, no modelo espiral é essa fase de análise de risco, tá? Tenham isso em mente. Deixa eu ver aqui. Exato, Hugo, a gente estava falando da prototipação, você falou que é um modelo muito bom, porque muitas vezes nem o cliente sabe o que é de fato. Realmente, a prototipação é um modelo de processo ali que é bem interessante, tá? E é aquele modelo que é recomendado quando justamente o cliente não sabe direito o que quer. Você tem um cliente que é muito confuso, às vezes até sabe o que quer, mas ele não sabe expressar, você não consegue entender o que ele quer, né? Você pode usar a prototipação aqui. Tá joia? Zé Carlos falou, vai sendo construído ao longo do tempo. Exato, essa é a ideia do modelo espiral. Ele vai sendo construído, cada volta na espiral pode corresponder, por exemplo, a um incremento no seu software, ok? Bom, pessoal, aí esse capítulo, ele começa a falar de outros modelos mais obscuros que não tem muita importância, tá? Modelos concorrentes, que ele fala que seria um modelo onde você tem as atividades que poderiam estar executando em paralelo, tá joia? Então, enquanto você pode estar ao mesmo tempo executando atividades lá na fase de comunicação e, ao mesmo tempo, você pode estar executando atividades na fase de implementação, ok? Bom, ele começa a falar de modelo um pouco obscuros, tá, pessoal? Isso aqui vocês podem só ler para ter uma ideia, né? Desenvolvimento baseado em componentes também, ele fala um pouquinho sobre isso aqui. A ideia é que você pode construir um sistema, digamos assim, usando componentes. Componentes são, assim, pedaços de software que você compra pronto no mercado e você encaixa, pluga ali na sua aplicação, tá?
E aí você vai, às vezes, é um componente que é pago e você leva em consideração, né, o custo de você desenvolver isso internamente e o custo de você, às vezes, pagar pela licença de um componente desse, né, e já pegar aquilo pronto, trazer para o seu projeto. Ok? Vamos lá. Métodos formais. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito obscura, realmente. Nunca vi ninguém usando isso aqui. Orientado a aspectos, isso aqui eu só queria comentar rapidinho com vocês, tá joia? O que é um aspecto? Para quem trabalha com programação, já deve ter visto coisa do tipo assim, você está desenvolvendo uma aplicação, tá? E aí você, lá no meio da aplicação, você tem um requisito de que todas as páginas do sistema, as funcionalidades, elas só podem estar acessíveis se a pessoa estiver logada no sistema. Então, repara que é uma funcionalidade que ela tem que ser aplicada em todas as outras funcionalidades do sistema, ok? Então, você pode trabalhar na segurança como se fosse um aspecto, tá? Aí a gente estaria entrando em programação orientada a aspecto, é um conceito um pouco avançado, né? Mas a ideia é que você tem uma maneira de você implementar o seu mecanismo de segurança e você, de certa maneira, plugar ele em todo o seu sistema e dizer que todo o seu sistema ele vai estar obedecendo aquela regra, tá? Aquela regra da segurança vai estar sendo seguido por ele, tá? O projeto pode ser registrado no Instituto Nacional. Sim, Hugo, você pode fazer um registro lá, né? Agora, eu realmente não conheço esse processo de registro, tá? Provavelmente você tem que preencher o formulário e tem que verificar quais são os requisitos para você fazer esse registro, tá? Pessoal, voltando aqui, tá? O capítulo do Presmo também fala um pouquinho do processo unificado, que antigamente se chamava RUP, porque era da Rational, mas aí a IBM comprou a Rational e mudou o nome de Rational Unified Process, né, processo unificado da Rational, para processo unificado, PU, tá joia? Olha só que interessante, só para contextualizar, o RUP, ele trabalha com a ideia de cenários, esses cenários ele chama de casos de uso, por exemplo, um cadastro de usuário seria um caso de uso, manter o usuário, um cadastro de funcionários seria um caso de uso, ok? Então, o RUP é um modelo que ele é baseado em casos de uso. Deixa eu ver onde que ele fala isso aqui. Aqui. O RUP é um processo dirigido a casos de uso. Então, os seus requisitos, o que corresponde a eles são casos de uso. Vocês vão ver que lá no nosso trabalho final, eu peço para vocês um cenário, tá joia? Eu peço para vocês identificar alguns requisitos funcionais. Calma, lá na unidade 4 vocês vão ver o que são requisitos funcionais, ok? E peço para vocês construir um diagrama de casos de uso com base nesses requisitos funcionais, ok? Calma, vocês vão ver isso lá na unidade 4, tá bom? Não se preocupem com isso agora, tá? O importante é, o RUP, ele pensa, ele vê os requisitos, tudo para ele gira em torno de casos de uso, ok? Centrado na arquitetura, ele parte do princípio que a sua aplicação, ela tem um núcleo, um core, vamos assim dizer, que a gente chama de arquitetura. E tudo que você vai desenvolver, aliás, dentro da sua aplicação, vai se encaixar nessa arquitetura da aplicação, ok? Ele é iterativo, tá? E é incremental. Iterativo porque cada fase ele fica executando várias vezes ali, e incremental porque ele vai crescendo o seu sistema pedacinho por pedacinho, tá? Então, ele tem uma figurinha aqui no livro do Pressman. O processo unificado, ele é dividido nas seguintes fases: concepção, elaboração, construção e transição. Aqui o Pressman está associando as atividades genéricas a essas fases do RUP, tá? Eu queria só dar uma pincelada com vocês para dizer o seguinte: a concepção é a fase inicial lá do seu processo que envolve
o entendimento do que vai se tratar o software, o que vai ser aquele sistema que vai ser desenvolvido, algumas estimativas iniciais de custo, de prazo, né? Algum levantamento de requisitos, tentando identificar quais são os casos de uso que vão ser implementados, ok? Aí o projeto entra na fase da elaboração. Na elaboração, existe aí uma grande ênfase aonde? Nos requisitos. É onde tenta se levantar todos os casos de uso que o sistema vai implementar, ok? Começa a documentação desses casos de uso, ok? Então, repare que planejamento e modelagem é muito forte aqui na elaboração, porque você começa a documentar, começa a fazer análise e transformar aqueles requisitos em documentos que são as especificações dos casos de uso, ok? Depois que você tem documentado todos esses seus casos de uso, você parte para a construção. A construção já é aquela fase que praticamente uma fase manual, é implementar tudo aquilo que foi levantado, projetado, então entra aqui numa fase de fábrica mesmo, tá? E a transição é a entrega desse sistema que foi desenvolvido, ok? Geralmente, o Ruby é uma passagem por essas 1, 2, 3, 4 fases, ela entrega não um incremento de software, mas uma versão de software, ok? E uma outra volta aqui no Ruby seria, digamos assim, um aprimoramento de um determinado software, tá? Não é muito importante que vocês saibam em detalhes o Ruby aqui, tá bom? O importante é só vocês enxergarem ele como um modelo de processo que possui um conjunto de atividades, conjunto de tarefas, uma maneira de se desenvolver software, ok? Disso tudo, pessoal, desses modelos de processo, eu não quero que vocês saibam especificamente o que é cada modelo. Eu só quero que fique com vocês essa ideia de que existem diferentes maneiras de se desenvolver software, né? Você tem diferentes modelos e você pode escolher um para a sua realidade de desenvolver software. Esse modelo que você vai escolher, você vai ter atividades que vão estar entrelaçadas de uma determinada maneira. Pode ser sequencial, pode ser numa forma de um círculo, ok? Numa forma de uma espiral, ok? Bom, aí isso vai dizer, então, qual é o processo de desenvolvimento que você vai seguir. Mas o que eu quero que fique com vocês é que depois de ler esse material, vocês tenham essa ideia, tá? Que quando você vai desenvolver software, você executa um conjunto de atividades. E essas atividades é um determinado modelo que você está seguindo, tá? E que esse modelo aí pode ser melhorado, você pode pegar um modelo, determinado modelo, e usar só algumas coisas que o seu projeto precisa. Você não precisa produzir muita documentação, só aquilo que é necessário para o seu projeto. Ou, se for exigido, uma exigência do cliente, você precisa ter um rigor maior com a documentação. Tá joia? Isso vai depender do seu projeto. E aí você vai escolher qual o processo que você vai usar. Tá? O Preslow depois ele fala de um modelo de processo aqui, PSP. Pessoal, confesso que eu nunca vi isso aqui na prática, tá? Nunca vi ninguém usando isso aqui, tá? E aí ele encerra o capítulo 4, ok? Bom, a gente teria que falar um pouquinho aqui também sobre o capítulo 37, que é melhoria do processo de software, tá? A gente já está com o nosso horário bem avançado, eu queria só falar rapidinho, a gente já falou aqui do CMMI, né? Aqui na nossa aula, ele também fala do MPS-BR. O MPS-BR, ele é o quê? Ele também é um modelo, né, que, digamos assim, ele pode ser utilizado para você avaliar a maturidade do seu processo de desenvolvimento de software. Inclusive, você poder melhorar o seu processo de desenvolvimento. Tá joia? É um modelo brasileiro, ok? Não é, digamos assim, você pode escolher
da sua empresa você adotar o CMMI ou o MPS-BR. O MPS-BR também ele é dividido em níveis, cada nível desse ele prevê, digamos assim, alguns fluxos, alguns processos que precisam estar implementados na sua empresa para que ela, digamos assim, possa-se dizer que ela está no determinado nível, ok? Vamos ler a pergunta do Marcos. As empresas costumam criar modelos de processo próprio? Sim, Marcos, exato. Na verdade, quando você, por exemplo, estuda o Scrum, por exemplo, que é um modelo ágil, né? Você estuda o Scrum, você lê, aprende tudo que o Scrum tem. Aí você leva o Scrum para a sua empresa. A sua empresa provavelmente vai adotar o Scrum, mas não vai adotar todas as práticas do Scrum, ok? Somente aquelas que, digamos assim, vão te ajudar no seu processo de desenvolvimento. Se você fosse adotar tudo, ia ficar um processo pesado. E a mesma coisa eu falo do RUP, tá joia? Então, elas, não digo que elas criam um modelo de processo, mas elas adaptam o modelo de processo à sua realidade, ok? Vamos lá. Pessoal, rapidinho, capítulo 37, tá joia? O que é essa questão de melhoria de processo? O nome já fala, consiste em melhorar o seu processo de software. Vejam, a melhoria do processo de software engloba um conjunto de atividades que levarão a um melhor processo de software e, em consequência, uma maior qualidade de software fornecido dentro do prazo de entrega. Estão vendo, pessoal? A ideia é você melhorar o seu processo de software, seguindo aí um conjunto de atividades que, em teoria, vão levar a essa melhoria, tá? Quais são as etapas envolvidas nesse processo de melhoria de software? Vejam que interessante. Primeiro, avaliação do processo de software atual. Você precisa saber aonde você está. Então, é feita uma avaliação, tá? Segundo passo, educação e treinamento dos profissionais e gerentes. Você precisa saber, digamos assim, fazer um treinamento dentro da sua empresa sobre as práticas que vão ser adotadas para você melhorar o seu processo de desenvolvimento. Seleção e justificação de elementos do processo, método de engenharia e ferramentas, implementação do processo de melhoria, avaliação e ajuste. Repara que é o seguinte, basicamente, quer dizer o seguinte, você avalia como sua empresa está hoje, ok? Você decide o que vai ser melhorado, ou seja, você trabalha com treinamento ali, né? Você escolhe quais processos vão ser implementados dentro da sua empresa para melhorar o processo de desenvolvimento de software. Você implementa esses processos ali, tá joia? E aí depois você, digamos assim, faz uma nova avaliação para saber se você evoluiu ou não. É basicamente isso, tá, pessoal? É basicamente isso, tá? Eu gostaria depois que vocês, então, lessem um pouquinho isso aqui, tá? Ó, ele fala o que é melhoria do processo de software, tá joia? Ó, a melhoria implica num processo de software definido, uma abordagem organizacional, ok? Ou seja, você vai tratar isso em nível institucional e uma estratégia para melhoria. Então, a ideia é essa, você está querendo melhorar o seu processo de desenvolvimento de software. Veja, você tem um processo de software, ele vai passar por uma avaliação para determinar em que ponto de maturidade ou capacidade ele se encontra. Essa avaliação vai servir como base para você definir uma estratégia de melhoria e aí você vai, então, aplicar essa estratégia do seu processo de software para que ele se torne melhor, ok? Então, essas práticas para você melhorar o seu processo de desenvolvimento de software é justamente isso aqui que você vai encontrar no CMMI, ok? É você implantar esses processos na sua empresa, você seguir esses processos e com isso você vai
melhorar o seu processo de desenvolvimento de software. É isso que diz, essa é a filosofia por trás, então, desses modelos de maturidade, né? Dessa ideia de você trabalhar com a melhoria de processo de software, ok? Bom, o nosso tempo é muito curto para a gente poder falar sobre tudo isso aqui mais a fundo, tá? Eu gostaria, então, que vocês dessem uma lida, nem que seja uma lida só, tá, nesse material, mas para vocês terem uma ideia desse conteúdo, porque depois que vocês lerem esses capítulos do Pressman, garanto para vocês, quando vocês lerem esse material aqui, ó, que é material da Católica, vocês vão entender muito melhor esse material, ok? Pessoal, tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? A gente já está com o nosso horário bem avançado, né? Nossa conferência deveria terminar às 8h30, já estamos aí com mais de 20 minutos a mais. Eu queria saber se vocês têm alguma outra pergunta, se eu posso ajudar vocês com mais alguma dúvida, algum questionamento. Vocês podem abrir o microfone para perguntar, tá? Ok. Márcio está dizendo que vai ler novamente. Certo, perfeito, Márcio. Olha, eu realmente recomendo vocês a ler esse material do Pressman, tá joia? Porque é lendo esse material que vocês vão ter, assim, uma base forte nesse assunto que é a engenharia de software, tá bom? O material que vocês vão encontrar nas unidades, ele é bem resumido. E engenharia de software é uma coisa que realmente envolve bastante leitura, pessoal. É bem teórico o assunto, né? Mas vocês vão ver que o assunto é bem repetitivo, vamos assim dizer, tá? Mas é importante que vocês façam essa leitura, tá? Ok. Dá uma lida no material. Muito bem. Que bom, Diogo. O Diogo está dizendo aqui que o encontro já abriu bastante a mente sobre o conteúdo. Que bom, Diogo. A ideia aqui dessa nossa webconferência foi eu tentar colocar para vocês os pontos importantes para que vocês fiquem com essas ideias aí, né? Para que quando vocês forem ler os capítulos do Pressman, vocês conseguirem entender melhor, ok? Vocês já estão com aquela ideia na cabeça de vocês e vocês vão associando essas ideias com o conteúdo, tá? Para tornar esse processo um pouco menos árduo, né? Vamos ver, só tenho que agradecer. O suporte dos professores está sendo maravilhoso. Que bom, Marcos. Fico muito satisfeito, tá? Para mim é um grande prazer estar aqui como professor, né? É uma honra estar aqui, poder passar um pouquinho de conhecimento para vocês, né? Queria dizer assim que eu, como professor, eu gosto muito de estar aqui, de poder ensinar vocês, de poder compartilhar esse conhecimento. É uma coisa assim que eu realmente faço porque eu gosto de fazer. Eu sou apaixonado com essa questão de ensino, tá? Leonan falou, professor, no caso, a pessoa responsável por aplicar esses modelos e tem um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, é um engenheiro de software? Leonan, geralmente você tem uma equipe, tá? E a sua equipe, ela decide entre eles, assim, qual vai ser o processo que vai ser aplicado, tá? É muito difícil você ter um engenheiro de software na sua equipe, tá? A menos que você tenha uma empresa muito grande, onde você possa se dar o luxo de apontar uma pessoa como um engenheiro de software, que vai ser a pessoa responsável por definir o processo, controlar o processo, etc, tá? O ideal, ou na prática o que acontece, é que todo mundo dentro da equipe conhece um pouco sobre engenharia de software e todos atuem aí como engenheiro de software, tá? Dando pitaco, dando sua sugestão. Tá joia? Eduardo tá falando. Excelente, obrigado, professor. Agora a leitura vai render. O livro é muito interessante. É bem interessante, Eduardo. Realmente tem algumas histórias assim que a gente começa a ler que a gente fala, poxa, que legal, né? Eu não sei se vocês viram lá, acho que é no capítulo 2, quando ele fala dos mitos de software. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer, né? Coisa do tipo assim, o projeto está atrasado, o gerente fala assim, vamos botar mais gente para ver se o projeto corre, né? Um grande mito que acontece, né?
Bom, é bem interessante, é uma leitura bem interessante mesmo. O André falou, existe diferença de escalabilidade entre os modelos? Nunca tive a chance de participar de um projeto com 300 desenvolvedores. A incremental seria melhor? Olha, André, um projeto gigante, sem sombra de dúvida, você tem que trabalhar com uma abordagem incremental, tá joia? Então você imagina um projeto para desenvolver, por exemplo, o Office na Microsoft, quantas pessoas devem ter envolvido esse projeto? Vamos lá, um jogo, pega um jogo do Xbox One, do PlayStation 4, vocês já viram os créditos dos jogos? A quantidade de pessoas que trabalham é uma equipe gigantesca, ok? Então, assim, você tem que trabalhar com abordagem incremental, né? E mais do que isso, nossa, tem que ter um controle absurdo para você, quando você vai integrar tudo aquilo que é produzido, né? Para você fazer um único produto. Aí você tem que entrar com uma gestão forte, não só com a questão da engenharia de software, mas você tem que entrar com uma gestão de projeto muito forte, né? Leonan falou, tem que ter um conhecimento básico. Sim, Leonan, é importante. É importante você ter um conhecimento sobre engenharia de software, porque quem trabalha com desenvolvimento vai passar por isso, vai ter que chegar no usuário, vai ter que levantar requisito, vai ter que fazer diagramas, vai ter que fazer um protótipo, desenhar telinha para explicar para o usuário como é que a coisa vai funcionar, ok? Então, infelizmente, pessoal que gosta de desenvolvimento não é só escrever código não, tá? A gente tem que também interagir com o usuário, tem que entender o que o usuário quer, ok? Tem que conversar com o usuário, tem que saber atender o usuário, não é só escrever código não, tá? Vamos lá. José Carlos, obrigado, professor, esclareceu algumas aplicações práticas, ótimo. Obrigado, José Carlos. Obrigado, Leandro. Leandro falou, boa aula, ok. Comunicação fundamental para a vida. Com certeza, Márcio, a gente precisa de comunicação o tempo todo, né? Não só no trabalho, mas também na família, entre os amigos, tudo, né? Comunicação está em todo lado. Pessoal, mais alguma dúvida? Posso ajudar vocês com alguma coisa mais? Ok, então eu vou encerrar aqui a nossa webconferência. Eu gostaria de agradecer a presença aqui de cada um de vocês. Obrigado por estarem aqui na nossa webconferência, estarem aqui até agora. Eu espero que essa nossa webconferência ela possa ajudar vocês aí a entender melhor o conteúdo dessa nossa disciplina. Aviso que essa nossa webconferência ela foi gravada e também vai estar disponível ali na nossa turma para que vocês possam assistir novamente e para que também os colegas que não tiveram a oportunidade de estar aqui possam assistir também, tá joia? Pessoal, qualquer dúvida sobre a disciplina, me escrevam, me mandem mensagens, ok? Não deixem as atividades se acumularem, ok? E qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, pessoal. Boa noite, até o nosso próximo encontro. Até lá.